Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 22 de março de 2025. Olá, Sara. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você a capa do site da Folha de São Paulo deste sábado. E no momento, a manchete da Folha é a morte, anunciando a morte do boxeador norte-americano George Foreman, um dos grandes pesos pesados da história do boxe, que morre aos 76 anos. Morte foi confirmada pela família e personalidades do esporte lamentam a sua morte. E aqui no carrossel de fotos e destaque na capa da Folha, está aqui o Foreman, aqui essa foto em preto e branco, ele mais novo, bem mais novo. E aqui ele já mais velho, foi quando o Foreman lutou contra Michael Moorer em 1994, quando se tornou o mais velho campeão mundial dos pesados. Morte confirmada na madrugada de sexta para sábado, lá nos Estados Unidos. Ainda é destaque nesse carrossel de imagens, é uma matéria sobre clima. Excluídos do clima. Quilombolas se dizem excluídos da organização da COP30, que será realizada em novembro, lá em Belém do Pará, e falam em racismo ambiental e desrespeito pela sabedoria ancestral. O governo não comenta sobre essa questão. Projetos de bioarquitetura. Verde vira valor agregado e item obrigatório de imóveis de luxo lançados por algumas das construtoras mais badaladas do Brasil. E outro destaque é para uma árvore 4 mudas. A Embrapa faz clones de araucária de 700 anos que caiu em vendaval no interior do Paraná. A árvore com 42 metros se transforma em outras 4 com o mesmo DNA. Ainda na área do clima, Bolsa Família influencia a decisão de migrar após evento climático extremo. O benefício ajuda a permanecer em seca contornável e a mudar em estiagem rara. Combustível. Governo vê diesel da Petrobras passar para 40 centavos de real do mercado e pressão por corte aumenta. Representantes apontam espaço para queda relevante, o que teria efeito sobre a inflação. Governo Lula. Agência que tem conexões com mensaleiros ganha contrato de publicidade no governo Lula. Empresa afirma que ex-sócio de Valério não possui papel na gestão direta ou indireta da empresa. Ofensiva de Bolsonaro contra cerco judicial inclui o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o projeto da anistia, que tramita na Câmara Federal, pressão externa, já que Eduardo Bolsonaro tirou licença de 122 dias da Câmara Federal e foi para os Estados Unidos, ele é deputado federal, e o projeto da ficha limpa, que diminui o tempo que a lei da ficha limpa disponibiliza para a pessoa ser punida por maus feitos nas eleições. O projeto agora eles querem fixar no máximo que o político fique no máximo 8 anos inelegível, não mais do que isso. E o ex-presidente pode virar réu por tramar golpe e busca meios de reverter sua inelegibilidade.
até 2030. Ele não pode se candidatar a nenhum mandato eletivo até lá. Dia Mundial da Água. Microplásticos e a mudança climática ameaçam reservas de água e oceanos pelo mundo. Negócios usam soluções com inteligência artificial que houve vazamento para preservar água. Na televisão, temos o último capítulo de Beleza Fatal. Causa furor em sauna gay em São Paulo e interrompe a pegação na casa. Área internacional. Investidas contra a imigração de Donald Trump nos Estados Unidos tem um aliado cruel, a opinião pública. O republicano, é o presidente, revoga status legal temporário de 530 mil migrantes. Álcool na mira. Gastos para tratar os problemas de saúde decorrente do álcool ou do alcoolismo custam 1,1 bilhão por ano ao Sistema Único de Saúde do Brasil. Vou repetir. Gastos para tratar os problemas de saúde decorrente do alcoolismo custam 1 bilhão e 100 milhões por ano ao SUS. Tem aqui uma análise sobre ruptura triunfa em episódio final e vai além do universo do trabalho em trama. A série da Apple TV tem tropeços, mas é um deleite para cérebro e olhos do espectador. Polícia Civil recorre a agentes infiltrados para combater violência online entre jovens. Ucrânia na era Trump, alvo constante de bombardeios. Segunda maior cidade da Ucrânia mantém escolas subterrâneas. Patrícia Campos Melo percorre o país para relatar para os leitores da Folha de São Paulo a vida dos ucranianos. Em aula exclusiva, o ex-diretor da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, explica gerontolescência, a adolescência antes da velhice. O jornal oferece aulas exclusivas dadas por grandes nomes de diferentes áreas. No caderno de economia, nós temos aqui quatro chamadas de capa de matérias nas páginas internas do jornal Folha de São Paulo. A primeira é dizendo que lá em Miami, Estados Unidos, em primeiro evento público após saída do Banco Central, o ex-presidente Campos Neto vê bancos tradicionais em disrupção. O ex-presidente do BC palestra sobre mudança financeira e moedas digitais. Isenção do imposto de renda passará. Difícil é fazer super ricos pagarem. Quem diz isso é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse também: o ideal aqui para o Brasil era uma inflação a 3%, afirma o ministro, sobre meta de alta nos preços. Plano de saúde. Os clientes da Golden Cross, plano de saúde Golden Cross, terão 60 dias, 2 meses, para mudar de plano de saúde. Veja o que fazer se você é cliente da Golden Cross. A Agência Nacional de Saúde
define portabilidade especial. A operadora diz que usuários seguem sendo atendidos na sua rede. Telecomunicações na Argentina. A Argentina suspende a aquisição de unidade da Telefônica no país pela companhia Telecom. O governo alega que fusão poderia levar a uma concentração excessiva do mercado argentino. Na área de política, nós temos só uma chamada, e é com o deputado que entrou agora, ele é o Felipe Barros. Ele entrou no lugar, ele é suplente e entrou nos próximos 6 meses no lugar de Eduardo Bolsonaro, que foi passar uma temporada nos Estados Unidos. E o deputado federal Felipe Barros critica, logo nos primeiros dias ele já tomou posse, ele critica investimentos de empresas chinesas no Brasil. Substituto de Eduardo Bolsonaro, na comissão, segue a cartilha, ele também é do Partido Liberal, segue a mesma cartilha. A favor de Donald Trump, a favor de Elon Musk, a favor de Javier Milei, presidente da Argentina. O que a Folha de hoje é dizendo que em São Paulo, nesse final de semana, tem sessões gratuitas de cinema e na programação de final de semana. Longas de terror e mostras sobre o cinema brasileiro das décadas de 1980 e 1990 são algumas opções. No caderno Folhinha, que é dedicado para as crianças, traz uma matéria sobre os desafios da matemática. Quantos pregadores vão sobrar quando todas as peças de roupa estiverem penduradas no varal? É uma ilustração para fazer a criança pensar e aprender as 4 operações de conta, que é somar, dividir, multiplicar e diminuir. E usa esse joguinho para a criançada aprender matemática. Quantos pregadores vão sobrar quando todas as roupas estiverem penduradas no varal? Na área de esportes, a chamada de capa é para uma mostra que está acontecendo em São Paulo sobre o ex-jogador Pepe do Santos, ele que jogou na época de Pelé, ele era parceiro de Pelé lá no Santos. E o Pepe, na época conhecido o Canhão da Vila, por conta da potência do seu chute, ganha uma exposição no Museu do Pelé. Companheiro do rei do futebol, é o 2º maior artilheiro, fazedor de gols da história do Santos. No caderno cotidiano da Folha de São Paulo, nós temos matérias sobre educação. Os professores da rede estadual de São Paulo aprovam greve em abril por contratações e aumento do piso. Essa é a previsão que eles estão fazendo, essa ameaça de greve. Em assembleia, o sindicato da categoria cobrou também plano de climatização para as escolas, colocar ar-condicionado nas salas de aula. No Rio de Janeiro, o ex-vereador Gabriel Monteiro deixa a prisão lá de Bangu 8, depois de decisão judicial que mandou soltá-lo. O ex-PM e ex-vereador, ele foi detido em 2022 por suspeita de estupro e deverá agora usar tornozeleira eletrônica. Crime ambiental. Arraias Beiço de Boi
é um tipo de arraia, são encontradas mortas em praia de Maragogi, em Alagoas. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do município de Maragogi, 15 animais foram achados na areia. Na editoria de Mundo, a chamada de capa é Guerra da Ucrânia. Explosão em estação de gás na Rússia gera troca de acusações entre o país e a Ucrânia. Imagens mostram incêndio na estação de Sudzha, perto da fronteira dos dois países. E é porque os dois estão em conversação para um cessar-fogo de 30 dias. Outra matéria internacional é sobre o ranking. Uma pesquisa mostra que cidadãos dos Estados Unidos nunca estiveram tão felizes. O país aparece no 24º lugar em ranking de felicidade, a posição mais baixa do país. No Vaticano, Papa Francisco precisará reaprender a falar depois do tratamento que ele teve. Saúde do pontífice está estável após 5 semanas de internação, devido a uma pneumonia nos 2 pulmões. Na página de ciência, a matéria de hoje de destaque é sobre os cortes que Donald Trump está fazendo e colocando em xeque pesquisa médica na Universidade de Colômbia. Projeto de 25 anos sobre diabetes é cancelado por falta de dinheiro, por falta desse recurso que era patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e agora o Trump mandou cortar. Outra pesquisa: saúde é principal motivo que levaria a cortar o consumo de carne. Datafolha mostra que o maior desafio ao adotar o veganismo é o fator social, como falta de apoio. E o veganismo não come carne de jeito nenhum, só produtos como frutas, cereais e nada de carne, é o vegano. Outros também chamam de vegetariano, mas aí já é outro viés. No caderno de cultura de hoje, chamada de capa, é um longa, o filme, Fernanda Montenegro, a atriz e o cantor Milton Nascimento emocionam fãs em pré-estreia de documentário que homenageia a carreira do cantor mineiro Milton Nascimento. E na multitela, o que é que nós temos? Nós temos Chico Bento, o filme Chico Bento, da Turma da Mônica, e uma maratona de filmes com o ator Christopher Nolan. É o que temos para ver na TV e no streaming neste sábado. E no jornal O Estado de São Paulo, Sara, o que é que nós temos na capa? Bom, Celi, hoje o Estado de São Paulo, no alto da capa, traz alguns destaques deste fim de semana. O primeiro faz parte do caderno chamado A Fundo, como retardar o declínio cognitivo. Identificar cedo o problema ajuda muito. E o segundo destaque é do caderno de saúde. Atalho para correr mais pode ser andar. Alternância traz benefícios em geral. E por último, os destaques deste fim de semana é do caderno Bem-Estar. Pode não, aí é crime. Faida Belo, esta que está em destaque na capa de hoje, popularizou o bordão no TikTok ao combater a violência contra as mulheres. E a manchete de hoje, deste sábado, é sobre os gastos públicos.
Orçamento aprovado pelo Congresso turbina pastas do Centrão. Ciência e tecnologia perdeu 3 bilhões de reais. Projetos para compra de trator e asfalto foram privilegiados. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: o Congresso aumentou as verbas para compra de trator e asfalto e privilegiou os ministérios controlados pelo Centrão ao aprovar o orçamento de 2025, na quinta-feira. Depois das alterações feitas pelos parlamentares, com aval do governo, as pastas que proporcionalmente mais ganharam verba foram a do esporte, com 2,3 bilhões de reais, aumento de 270%, do turismo, com 1,9 bilhão de reais, cerca de 180% a mais, do empreendedorismo, com 137,9 milhões de reais, com 104%, e a de integração e do desenvolvimento regional, com 4,4 bilhões de reais. Com exceção do empreendedorismo, todas essas pastas são comandadas, no caso, pelo Centrão e concentram os recursos destinados pelos parlamentares por emendas. A pasta da Ciência e Tecnologia foi a que mais perdeu verbas, de 16,7 bilhões de reais para 13,7 bilhões. E ontem, o governo impôs contenção temporária de gastos aos ministérios até a sanção do orçamento e a organização da programação financeira. E aqui ao lado, o Estado de São Paulo também nos traz um destaque do Caderno de Cultura. E aqui nesta foto nós temos o Loyola Brandão. E esta imagem nos informa o seguinte: entre milhares de livros, Loyola Brandão indica 17. Filho de um ferroviário que poupava para comprar obras literárias, escritor chegou a ter 20 mil exemplares. Membro da ABL, que no caso a ABL é a Academia Brasileira de Letras, ele participa da segunda temporada da série Coleção de Livros. E agora, saindo do Caderno de Cultura, vamos falar agora sobre política. Alexandre de Moraes vota para condenar a 14 anos golpista que pichou STF com batom. A cabeleireira Débora Rodrigues admitiu ter escrito "Perdeu Mané" em estátua da Justiça. E ainda nesse mesmo caderno, o governador de São Paulo, Tarcísio, elogia a justiça eleitoral do país e, segundo ele, é garantidora da democracia. Às vésperas de julgamento que inclui o ex-presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo afirma que o sistema eleitoral do Brasil é referência. E agora, na editoria internacional sobre o Oriente Médio, o Israel ameaça tomar partes de Gaza se Hamas não soltar os reféns. Estima-se, no caso, que 24 dos 250 sequestrados pelo grupo terrorista ainda sejam mantidos vivos no território palestino. E agora outro destaque do Caderno de Economia: em meio a novos desafios, conselhos de empresas ficam mais profissionais. Cresce procura por executivos independentes que lidem com temas que vão de balanços à transição energética e ESG. E agora sobre insegurança pública, o governo Lula perde destino de 6 mil armas que eram de CACs e outra chamada de capa. Antes da instalação de mais pedágios, tarifas caem. E agora sobre esportes, eliminatórias da Copa. Dorival faz cortes e convoca 4 para jogo contra a Argentina. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo deste sábado? No alto da capa do jornal Globo, Sara e internauta, nós temos uma matéria sobre comportamento, dizendo que o uso do relógio de pulso não morreu. Relógio de pulso tradicional contraria previsão de extinção. E a indústria celebra as vendas altas. A manchete principal é sobre esse novo empréstimo que começou ontem. Empréstimo na mão. Alta procura por novo consignado, novo empréstimo signado, acirra disputa entre os bancos. E a liberação desse empréstimo começou ontem.
empréstimo para quem tem carteira assinada e também para o MEI, chamado microempreendedor individual. Podem ter acesso a empréstimo. Diz assim o texto da manchete do jornal o Globo de hoje. A nova plataforma do governo para reunir ofertas de crédito a trabalhadores com carteira assinada do setor privado registrou mais de 15 milhões de acessos somente no primeiro dia, foi ontem. 15 milhões de acessos e 1,5 milhão de simulações de empréstimos, além de queixas de instabilidade do sistema devido à alta procura. O programa permite, essa plataforma, que o trabalhador solicite determinada quantia e receba ofertas de diversas instituições financeiras, podendo optar pelas melhores taxas de juros, com pagamento das parcelas diretamente descontado no contra-cheque. A entrada das chamadas fintechs, que são esses bancos virtuais, ampliou a concorrência com os bancos tradicionais na oferta de crédito, na oferta de empréstimo de dinheiro. Economistas sugerem que o trabalhador use o modelo para substituir dívidas de juros mais altos e sejam cautelosos com o novo empréstimo. E alertam também para o risco na economia brasileira de eventual disparada de crédito causar uma pressão sobre a inflação, que já hoje é uma preocupação, porque tendo mais empréstimo, o pessoal gasta mais, gastando mais, as indústrias têm que trabalhar mais para atender a demanda e a inflação sobe. A foto de destaque na capa de hoje do Globo é para esse caos que foi tomado ontem no maior aeroporto da Europa, que fica lá em Londres. Voos suspensos e nó global nessa questão aérea. Incêndio em subestação de energia paralisou as operações no aeroporto de Heathrow, em Londres, o mais movimentado da Europa, afetando cerca de 200 mil passageiros. A atividade deve ser retomada hoje. Nesse aeroporto, em cada 45 segundos, é um voo por minuto, é um pouso por minuto. Veja a quantidade de voos, porque lá é o ponto central da Europa e lá serve de ponto para ir para outros aeroportos. 200 mil, só ontem foram impactados por esse cancelamento de voos por causa desse incêndio, um caos total. Na área de política aqui no Brasil, o Jornal Globo traz uma matéria sobre uma pesquisa que o IPEC, que é o ex-IBOPE, fez. A avaliação negativa do governo federal no combate à inflação dispara. O índice dos que consideram a gestão de Lula no combate à inflação ruim ou péssima era 47% e agora pulou para 57%, 10 pontos a mais. E a avaliação na segurança também piorou. O CNJ, agora no Poder Judiciário, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido, sempre é presidido, o presidente é também o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF. O ministro que for o presidente do STF também preside o Conselho Nacional de Justiça.
pois o Conselho Nacional de Justiça dá aval a penduricalhos que dobram o salário de magistrados. Decisão libera que juízes recebam benefícios de até R$ 46.300 por mês, além dos R$ 46.300 que já recebe como salário. Esses 46 mil outros reais é por fora, além do teto constitucional. A Constituição diz que nenhum servidor público federal pode ganhar mais como salário, pode ganhar mais de 46 mil reais. Mas o poder dá um drible na Constituição, aí dizendo que esses outros 46 mil isso não é salário não, é outra coisa aí, é benefício, vantagem, indenização, mas não é o mesmo dinheiro, é dinheiro, entra no mesmo bolso, mas é a maneira capciosa de dizer que não é salário. Então, um juiz hoje no Brasil pode ganhar R$ 92 mil, 96 pelo teto constitucional e 46 mil pelo teto constitucional e mais 46 por fora através dos chamados penduricalhos. Essa palavra penduricalhos, elas são usadas na maioria das vezes pelo Estadão e pela Folha de São Paulo. E agora o Jornal Globo também está usando a palavra penduricalho para classificar o dinheiro extra que os juízes e magistrados e desembargadores e ministros do Supremo ou dos tribunais superiores podem ganhar. Crítica de ministro Ricardo Lewandowski: as polícias amplia atrito com os governadores. Após má repercussão, o ministro Ricardo Lewandowski, que ele é o ministro da Segurança Pública, da Justiça e da Segurança Pública, diz que frase que ele disse: a polícia prende mal e o judiciário tem que soltar o preso, foi tirada de contexto. Na área de economia, o Jornal Globo traz uma matéria hoje sobre o déficit. No ano passado, desgasta presidente da Previ e Planalto cogita troca. Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Chama de Previ de Previdência. Fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil teve um déficit de 17 bilhões e 6 milhões de reais, o que municiou críticas ao governo por má gerenciamento dos recursos do fundo de pensão dos funcionários do BB, do Banco do Brasil. O Lula avalia substituir João Kofunaga no comando da Previ. O Brasil perde superfície molhada de água, o espelho d'água, e Pantanal tem previsão de seca severa de novo. Levantamento do MAP Biomas indica perda de 2% de superfície aquática no Brasil desde 2023. Chuvas abaixo da média ameaçam o nível da bacia do Rio Paraguai, que corta o Pantanal. E tendo pouca água, previsão de seca severa, o que é que acontece? Mais incêndio. Proliferação de serpentes venenosas assusta moradores da região serrana
do Rio de Janeiro. Além da nativa jararaca, a maior incidência de cascavel, mais letal e antes menos comum na região. Em Petrópolis, só uma UPA tem o soro antiofídico. Autonomia e farmacêuticos para prescrever remédios gera reação. Conselho Federal de Medicina entra na Justiça para barrar resoluções que ampliam atribuições dos farmacêuticos. E essa autonomia para que os farmacêuticos possam prescrever remédios tem reação dos médicos. No segundo caderno, que é o caderno de Cultura e Entretenimento do Globo, a matéria em destaque é dizendo que do comediante climático à central da COP. O humor está entre as novas formas de chamar a atenção para questões ambientais. É uma matéria unindo o clima ao humor. Crise da seguradora. Clientes da Golden Cross têm 60 dias para migrar de plano de saúde. E por último, aqui uma chamada para a matéria sobre futebol, o Mundial Feminino. A disputa de 12 capitais para sediar a Copa 2027 no Brasil. Para reduzir custos, o Brasil define que serão 8 as sedes da Copa do Mundo Feminina que o país receberá em 2027. Atualmente são 12 cidades na briga para ter jogos na competição. O que é que nós temos na capa do Correio Brasiliense, Sara? Oceli, no Correio Brasiliense de hoje nós temos 2 destaques da editoria internacional. A primeira é sobre o caso do caos aéreo e transtornos em Londres. Um incêndio em subestação de energia na capital britânica causou um blackout que parou o aeroporto de Heathrow, o quarto mais movimentado do mundo, e mais de 1,2 mil voos foram afetados, como aqui nós podemos ver as 2 imagens do aeroporto. E o segundo destaque é sobre a guerra de Israel e Hamas. Gaza sob risco de anexação. Israel Katz, ministro da Defesa israelense, ameaçou capturar partes do enclave palestino caso Hamas não solte os reféns. E outro destaque também é sobre a festa com a força da Maratona Brasília. Confirmada como evento do aniversário de 65 anos de Brasília, a maratona, apoiada pelo próprio jornal Correio Brasiliense, segue com as inscrições abertas e, no caso, serão 5 dias de celebração. O GDF apresentou a programação do aniversário de Brasília e as festividades vão dos dias 17 a 21 de abril. São eventos culturais, religiosos e esportivos. Todos são gratuitos e o transporte público terá acesso livre. E a manchete do Correio Brasiliense da edição deste sábado é sobre economia. Em um dia, 1,5 milhão de CLTs pedem consignados. A nova modalidade de empréstimo lançado pelo governo e pelos bancos provocou congestionamento no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o canal de contratação oficial. Foram 15 milhões de simulações e 1,5 milhão de propostas enviadas, com 1,5 mil contratos fechados. O consignado para trabalhadores da iniciativa privada promete taxas de juros semelhantes às dos servidores públicos e beneficiários do INSS, usando como garantia desconto em folha, FGTS e o dinheiro das rescisões. E mais abaixo, ainda como destaque, o Correio Brasiliense nos traz uma entrevista que ocorreu no CB.agro. Marca histórica na carteira do agro. Vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, o Luiz Gustavo Braz,
confirmou ontem no programa CB.agro um recorde de 400 bilhões de reais em recursos para o setor no ano passado, em 2024. O executivo do BB traçou um cenário positivo para o Plano Safra neste ano. E ainda outros destaques da editoria de cidades: menino pisou em fio de alta tensão. Adrian David Feitosa, de 10 anos, que morreu eletrocutado na quinta-feira, será velado e sepultado hoje em Planaltina. E a mãe da criança prestou depoimento à polícia ontem. E agora, outra chamada de capa é sobre o Dia Mundial da Água, que é comemorado todo 22 de março. Desmatamento ameaça as bacias do Cerrado. E outro destaque agora sobre esporte: Dorival faz 4 convocações de emergência. E por último, do caderno de diversão e arte, Perigo Online. Adolescência, que é uma série da Netflix que já alcançou 24,3 milhões de visualizações, aponta para as profundezas das redes sociais e revela conflitos vividos por jovens nessa fase de formação da identidade. E agora, o Oceli com o Jornal Cearense O Povo. No Jornal Cearense O Povo, Sara, internautas, no alto da capa, que 3 fotos coloridas para chamar para o caderno Vida e Arte, que é para chamar Bienal do Livro do Ceará 2025, e tem a programação divulgada. E nesta Bienal você vai poder encontrar as escritoras Aline Bey, a Luísa Romão e a escritora e socióloga Glória Diógenes. Mas a manchete do Jornal Povo é o mesmo assunto, manchete do Jornal Globo e do Jornal Correio Brasiliense, que vocês acabaram de ouvir aqui com a Sara. É o primeiro dia, ontem, do novo empréstimo consignado, que já tem mais de 1,5 milhão de propostas feitas. Dados do Dataprev mostram também que foram simulados 15 milhões pedidos de empréstimos no país e 1.494 contratos fechados por meio do aplicativo da Carteira do Trabalho Digital, que tem 68 milhões de trabalhadores cadastrados nessa carteira do trabalho digital. Não existe mais aquela carteira tradicional, não é? Essas 2 fotos é para o Clássico Rei de amanhã, aqui no Ceará. Lá na Arena Castelão, amanhã será conhecido o vencedor do Campeonato Cearense de Futebol. Desse lado esquerdo, o Lucero. Estão me dizendo que é hoje o jogo. Hoje, sábado. Nesse lado esquerdo, o atacante Lucero busca o 3º título pelo Fortaleza. E do lado aqui direito, com a camisa do Ceará, o Pedro Raul mostrou faro de gol em 3 semanas no Ceará. Diz assim a manchete da matéria: Clássico Rei. Ceará e Fortaleza se enfrentam em final que vale a hegemonia no futebol estadual. E essa hegemonia já dura 30 anos. 30 anos em que todas as finais de campeonato do futebol cearense dá Ceará e Fortaleza. E eles ficam se revezando. Uma vez um campeão é o Fortaleza, o outro é o Ceará, dependendo aí de como está cada time. E hoje é a final. Já teve o primeiro jogo. No primeiro jogo o Ceará ganhou. E agora, hoje, é a decisão. Se não decidir durante o período regulamentar, vai para a prorrogação e depois para os pênaltis.
Ainda chamada de capa do jornal O Povo, é sobre a cidade de Guaramiranga. É aqui conhecida no Ceará como a Suíça cearense, porque fica na Serra do Baturité e lá tem um clima mais ameno. Guaramiranga, a prefeitura de Guaramiranga cria uma autarquia para autorizar licenciamento de terreno. E na matéria diz que está havendo muito desmatamento lá em Guaramiranga. E o interessante é que a prefeita de Guaramiranga é mulher do prefeito de Baturité. E uma cidade fica aqui no pé da serra, e sobe a serra, tem Guaramiranga. Os dois, o casal, comanda os dois municípios. O marido em Baturité e a mulher é prefeita de Guaramiranga. No caderno de economia, a chamada de capa é para uma matéria dizendo que a produção de leite no Ceará tem alta de 75% em 7 anos e alcança 418,7 milhões de litros de leite. A reportagem de hoje do jornal é falando sobre emendas parlamentares que causam atrito entre os 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Na política, a chamada de capa é para a viagem que o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, começou ontem, uma viagem de uma semana para os Emirados Árabes e para a Suíça. E também a vice-prefeita está viajando, a Gabriela Aguiar. Ela está em Paris, na França. E por conta dessa ausência, a agenda dos dois no exterior, quem assumiu a prefeitura de Fortaleza nesta semana, de ontem até o próximo domingo, está sendo o prefeito de Fortaleza, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Léo Couto. Sara, o que é que nós temos hoje aqui no Valor Econômico? Oceli, no Valor Econômico, o primeiro destaque é da editoria internacional. O Donald Trump coloca a elite americana na sua mira. Longe de baixar o tom bombástico de seu discurso anti-elitista, ele o está transformando em políticas reais. E o segundo destaque é sobre livro. Livro sobre o Rio de Janeiro, lançado em Paris, destaca o glamour tropical além da beleza e do caos. É um glamour mais pé no chão, diz o jornalista Bruno Astuto, que lança livros sobre a cidade. E ainda sobre livros, psicanalista relata casos graves com desfechos positivos, a memória da Alemanha no pós-guerra. Mais abaixo, sobre legislação, o Supremo mantém teto para gastos com educação do IRPF. Estimativa é de que entendimento da Corte evitou uma perda de 115 bilhões de reais para os cofres públicos. E agora sobre o Brasil, o orçamento aprovado pelo Congresso é rígido e realista e fala em conter despesas, afirmam alguns especialistas. Os economistas veem estrangulamento cada vez maior na peça orçamentária. E também acreditam que meta fiscal pode ser atingida, mas apenas dentro do intervalo de tolerância. E sobre carreira, como melhorar a colaboração entre departamentos dentro de uma empresa. Especialistas afirmam que reduzir os silos organizacionais pode incrementar a lucratividade dos negócios. E o Valor Econômico também traz um destaque sobre empregos e oportunidades. A agência Ana Couto disponibiliza um curso gratuito de branding. Interessados podem se inscrever até o dia 27 deste mês no site da marca.
Mais uma vez, sobre os Estados Unidos, o Donald Trump revoga permissão temporária de permanência nos Estados Unidos de mais de 500 mil de imigrantes. Quem permanecer após o prazo será considerado em situação irregular no país e também estará sujeito à deportação, mas a ordem abre uma brecha para que casos individuais sejam analisados. E agora, mais uma vez, da editoria internacional, sobre o George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos de idade. Foreman conquistou o título de campeão dos pesos pesados em 1973 e em 1994, aos 45 anos de idade, se tornando o lutador mais velho a levar o cinturão. E agora, sobre o Brasil, o Ministério adia a sexta Conferência Nacional das Cidades. Segundo o Ministério, essa decisão foi tomada para dar mais tempo para que municípios, estados e o Distrito Federal realizem suas conferências locais. Mais uma vez sobre o Brasil, a Força Tarefa resgata 35 indígenas por suspeitas de condições análogas à escravidão no interior do estado de São Paulo. Segundo depoimentos colhidos pela Força Tarefa e a fiscalização, não havia banheiros ou áreas de descanso nos locais de trabalho. E outro destaque de hoje, professores da rede estadual de São Paulo aprovam greve em abril por contratações e aumento do piso. A categoria também pede que o governo de São Paulo passe a cumprir o piso nacional salarial dos professores. E sobre política, o suplente de Eduardo Bolsonaro assume mandato na Câmara. José Olímpio tem 68 anos de idade e já foi deputado federal por 2 mandatos pelo partido PP, de 2011 a 2015 e de 2015 a 2019. E também já foi vereador do estado de São Paulo no final dos anos 80 e 90. Sobre o Brasil, a campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril. A previsão é que até o fim de março, 35 milhões de doses tenham sido entregues aos estados. E agora sobre empresas. Lucro da Lupatec diminui 91,2% no quarto trimestre do ano passado, 2024, para 8,7 milhões de reais. O EBITDA ajustado ficou negativo em R$1 milhão nos últimos 3 meses de 2024, que no caso significa um recuo de 22,3%, ajustado negativo e 1 milhão um ano antes. E agora, mais uma vez sobre o Brasil, o que Bolsonaro fez para tentar se reeleger tem que ser caracterizado como impobridade, diz o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Do meu ponto de vista, e eu estou falando aqui como alguém que conhece de finanças públicas, o último ano do Bolsonaro é um ano de uma pessoa 100% improba, disse o ministro da Fazenda em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. E outra chamada de capa, a renda de pessoas negras equivale a 58% da de brancas, mostra estudo. Dado é de um levantamento divulgado na sexta-feira, dia 21, pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais, a CEDRA. E agora, o Valor Econômico também nos traz alguns destaques sobre empresas. Pedágios paulistas terão descontos de até 35% em alguns trechos. Segundo a Arteps, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, os novos valores foram divididos conforme o trecho e seguem a linha de preço praticados por eixo do veículo. E por último, temos também um destaque sobre política. É óbvio que atentar contra a democracia é crime, diz Alckmin sobre julgamento de Bolsonaro. O vice-presidente rebate tese de que a análise da acusação sobre tentativa de golpe seja política. A gente agora mostra para os internautas as páginas internas dos principais jornais brasileiros. E a gente começa mostrando aqui o jornal O Estado de São Paulo. E na coluna do Estadão, novamente repercute a festa que o presidente da Infraero fez lá dentro da empresa
para a sua esposa. Ontem esse assunto foi abordado pela jornalista Rosiane Kennedy na coluna do Estadão, como a gente mostrou ontem aqui, e hoje a coluna traz a versão do presidente da Infraero. Diz assim: o presidente da Infraero admite erro por pedido de Pix, mas minimiza. Foi um evento de R$530. Diz o texto: o presidente da Infraero, Rogério Barzilai, afirmou ontem que foi um erro o envio de um e-mail da presidência da estatal para pedir a funcionários que pagassem até R$50 pela festa de aniversário de sua mulher. Barzilai, entretanto, tentou minimizar o caso, abre aspas. Não tinha obrigatoriedade, não tinha constrangimento. Foi um evento de R$530, com 2 bolinhos, meia dúzia de doces e 2 refrigerantes, que durou 15 minutos, às 2h30 da tarde. Fecha aspas. O e-mail pedindo Pix aos servidores para bancar a comemoração realizada dentro da empresa foi revelada ontem pela coluna, foi revelada na última quarta-feira pela coluna e estabelecia valores de acordo com o cargo. Para Barzilai, os valores sugeridos foram aleatórios. Servidores relataram à coluna que se sentiram constrangidos com aquele e-mail da presidência da Infraero pedindo dinheiro a colaboradores, até R$50, uma vaquinha, como a gente chama aqui no Ceará, para custear o aniversário da mulher do presidente Rogério. Até R$50 para fazer um Pix. Continua ainda o presidente Rogério Barzilai em sua defesa. Ele disse que não teve nenhuma participação na mensagem, no e-mail, e atribuiu a responsabilidade a 2 secretárias. Afirmou ainda que acionará a comissão de ética da empresa. Ele também comentou o comunicado da estatal enviado à coluna, dizendo que sua mulher tem costume de ir à Infraero. Ela não é funcionária. Ela vai esporadicamente visitar o marido. Ela tem costume de ir à Infraero. Segundo o dirigente, ela vai à empresa 2 vezes por mês e aproveita para lavar o carro com um flanelinha que fica no estacionamento. Abre aspas. É um cara que lava o carro de todo mundo. Não é da Infraero. E a gente paga pelo serviço. Digo antes que vire confusão. Ainda na coluna do Estadão, nós temos uma nota desta briga entre o IBAMA e o ministro das Minas e Energias, o Alexandre Silveira. Diz assim: o ministro de Minas e Energia vem sendo ignorado pelo presidente do IBAMA. Como mostrou a coluna, faz 2 semanas que Alexandre Silveira pede reunião com Rodrigo Agostinho para cobrar uma resposta do órgão do IBAMA para autorização da exploração de petróleo na baía do Rio Amazonas, lá no estado do Amapá, estado dos senadores Randolfo Rodrigues e Davi Alcolumbre, que atualmente preside novamente, pela 2ª vez, a presidência do Senado. Para 84% do mercado financeiro, a exploração de petróleo na chamada margem equatorial
seria positiva para o país. Isso, 84% do mercado. O mercado são os donos dessas empresas de exploração de petróleo. Os dados são da pesquisa Genial Quest, que ouviu representantes de 106 fundos de investimentos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esses fundos de investimento é o quê? É gente que tem muito dólar guardado e fica jogando nesses fundos. Quando tem a alta, eles colocam. Quando tem baixa, eles tiram. E ficam vivendo dessa especulação financeira. Eles não compram nada, não investem em nada, não montam uma fábrica. É só emprestando dinheiro, dólar, pega dólar, empresta dólar e ganha muito dinheiro com isso, com a especulação financeira. Por isso que tem esses fundos de investimento. É uma maneira legal no Brasil de se ganhar dinheiro. Agora vamos para a página dos editoriais do jornal Estado de São Paulo de hoje. O primeiro editorial trata sobre o seguinte assunto: isso não é justiça. Alexandre de Moraes condena uma cidadã que nem sequer deveria ter sido julgada pelo STF a 14 anos de prisão por causa de uma pichação com batom num flagrante exagero que desmoraliza o judiciário. E a frase que essa senhora pichou naquela estátua na frente da sede do STF, do Supremo Tribunal Federal em Brasília, tem uma estátua feita de pedra-sabão de uma mulher com a venda nos olhos e segurando aqui uma espada, representando a justiça. E ela escreveu: perdeu, mané. Ela escreveu na estátua. E agora foi presa, condenada a 14 anos de prisão. O segundo assunto tratado no editorial do jornal Estadão diz o seguinte: janela de oportunismo. Mesmo com a admissão do fracasso do arcabouço fiscal em reequilibrar as contas e conter a trajetória da dívida pública, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, prevê nova âncora fiscal apenas no fim do próximo ano de 2026. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria de política: o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo elogia a justiça eleitoral do país. Ele disse: garantidora da democracia. Às vésperas do julgamento pelo STF da denúncia contra Bolsonaro no inquérito do golpe, o governador de São Paulo exalta sistema de eleições e afirma que o Brasil se tornou uma referência na sua justiça eleitoral. E que a frase dita pelo governador de São Paulo: o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração e de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. Ele diz isso referindo-se à apuração das eleições, ao uso das urnas eletrônicas e à rapidez, à segurança. Segundo o governador, é exemplo para outros países. Julgamento no STF já tem resultado esperado. A data fatídica é terça-feira, dia 25 de março. Aqui no Ceará é feriado, dia 25, porque é dia da data magna. É feriado aqui porque foi nesse dia que o Ceará libertou os escravos. Antes mesmo do Brasil libertar, o Ceará libertou seus escravos. Por isso que o Ceará é chamado de Terra da Luz, pois terça-feira, dia 25, será feriado aqui no Ceará, é chamada a data magna de abolição dos escravos.
Mas no dia 25, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, está marcada para o início do julgamento, né? A primeira turma se reúne para decidir se o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 vão para o banco dos réus ou não. O resultado é mais do que o esperado, diz o texto desta matéria do Estadão. O resultado é mais do que o esperado. A Corte vai instaurar a ação penal cujo alvo é o núcleo número 1 dos que são acusados de tentar dar um golpe de Estado no Brasil no final dos anos de 2022 para não deixar nem Lula, que foi eleito presidente em outubro de 2022, e nem o vice Geraldo Alckmin tomarem posse no poder. Ato esvaziado enfraqueceu o projeto de lei da anistia, diz Gleisi Hoffmann. Ministra considera que não há maioria no Congresso para aprovar a matéria. Ela defendeu cargo no governo para a primeira-dama do país, Janja, até para que se justifique as viagens da primeira-dama, despesas custeadas pelo Tesouro Nacional. E esse ato esvaziado que ela se refere foi aquele ato de domingo passado, lá na praia de Copacabana, onde, segundo, tem gente que diz que tinha 18 mil pessoas, mas a Polícia Militar de São Paulo disse que tinha 400 mil pessoas. Mas ela disse que por conta desse ato esvaziado, o projeto de lei que tramita na Câmara Federal para anistiar os baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023, que entraram nas sedes dos poderes, quebraram as poltronas, molharam e devastaram as sedes, rasgaram obras de arte, quebraram os relógios antiguíssimos, uma verdadeira baderna. Esse projeto de lei para anistiar este povo, que hoje está condenado, muita gente presa por conta daquilo. Ela acha que esse projeto não vai para frente lá no Congresso Nacional. Ainda sobre o dia 8 de janeiro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes vota para condenar mais 14 pichadores do STF. Desculpa. O Alexandre de Moraes vota para condenar a 14 anos de prisão uma pichadora do STF. O ministro defende prisão em regime inicial fechado para Débora dos Santos, acusada de vandalizar a estátua da Justiça. Diz assim: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem para condenar a 14 anos de prisão em regime inicial fechado a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, acusada de ter pichado a frase "Perdeu, mané", na estátua da Justiça, que fica em frente ao prédio da Corte, em Brasília, durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Débora está presa na penitenciária feminina de Rio Claro, em São Paulo, desde a oitiva dela, oitiva é depoimento, desde o depoimento dela na fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal em março de 2023. A operação investigou os radicais e os financiadores dos ataques na Praça dos Três Poderes. Em depoimento, ela confirmou que vandalizou a escultura com batom vermelho. Em seu voto, Alexandre de Moraes afirmou que imagens comprovam que Débora demonstrou orgulho e felicidade
em relação ao ato de vandalismo que acabara de praticar contra escultura símbolo máximo do Poder Judiciário brasileiro. Abre aspas. A ré dolosamente aderiu a propósitos criminosos direcionados a uma tentativa de ruptura institucional que acarretaria a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente eleito nas urnas, cuja materialização se operou no dia 8 de janeiro de 2023, mediante violência, vandalismo e significativa depredação ao patrimônio público, escreveu o ministro Alexandre de Moraes no seu voto. Ainda sobre política, relator ministro Gilmar Mendes defende a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. Carla Zambelli, ela é do PL de São Paulo, mas só que ela é casada com o coronel Aginaldo, que foi candidato a prefeito aqui em Caucaia, cidade aqui vizinha a Fortaleza. E ela, no período da campanha, todo final de semana estava aqui no Ceará pedindo voto para o coronel Aginaldo. O coronel Aginaldo não foi eleito, mas hoje foi nomeado pelo prefeito de Caucaia secretário de Segurança Pública. Está lá como secretário de Segurança Pública de Caucaia, onde as facções criminosas estão tomando de conta. Basta ver o noticiário. Toda semana agora estão incendiando o carro das operadoras de internet em Caucaia. Toda semana incendeiam um carro. Quando não, invadem as lojas, quebram os vidros, as portas, invadem as lojas de internet e tocam fogo. É a situação lá em Caucaia muito difícil. Pois o ministro Gilmar Mendes, decano, que é o mais antigo, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem pela condenação da deputada Carla Zambelli, ela que era do Partido Liberal de São Paulo, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Ela responde ao processo por perseguir com uma pistola, esse vídeo está em tudo que é aí na internet, ela correndo com a pistola na mão atrás de um senhor negro, que ele escapa porque entrou numa padaria. E ela atrás do cara com a arma em punho, apontando a arma para essa pessoa lá em São Paulo. Então, ela, com a arma em punho, ela perseguiu um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022, no bairro Jardins, que é um bairro nobre lá de São Paulo. Como relator, Gilmar abriu os votos e sugeriu, além da cassação do mandato de Carla Zambelli, que ela fique 5 anos e 3 meses presa, mas em regime semiaberto. Regime semiaberto é aquele que você fica dentro e fica fora, não precisa passar 24 horas trancada em regime fechado. Ele defendeu a perda do mandato da deputada como consequência da condenação criminal. Já acompanharam o voto do decano, mais 2 ministros, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes. 3 votos para que Carla Zambelli perca o mandato e fique presa por 5 anos e 3 meses. Mas na próxima semana o julgamento continua, colhendo os votos dos demais ministros da Suprema Corte. O Rodrigo Pacheco, senador de Minas Gerais, ex-presidente do Senado Federal, ele está sendo convidado a se filiar à União Brasil e pode deixar o PSD de Gilberto Kassab, que é o presidente. Segundo aliados, as chances de a migração do PSD, do Rodrigo Pacheco, do PSD, para o União Brasil, ocorrer diante da possibilidade
de a sigla de Kassab não apoiar a reeleição de Lula. E se o PSD não apoiar a reeleição de Lula, o Rodrigo disse que deixa o PSD, vai para a União Brasil com a promessa e com a promessa do Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, de apoiar a reeleição de Lula. Portanto, se tem essa promessa, com certeza o Ronaldo Caiado, que é filiado à União Brasil, não vai poder ser candidato à presidência da República pela União Brasil. Já que o Antônio Rueda está dando a certeza, chamando o Rodrigo Pacheco para se filiar à União Brasil. Por quê? Porque o PSD vai apoiar outro nome para candidato a presidente do Brasil, que não o Lula. Então o Ronaldo Caiado não vai ter essa chance de ser candidato a presidente da República. Ronaldo Caiado, repetindo, é filiado à União Brasil e dizendo que é pré-candidato a presidente da República, inclusive já marcou para o dia 4 de abril próximo, lá em Salvador, lançar a sua pré-candidatura. Ele queria já lançar como vice o cantor Gustavo Lima, mas o Gustavo Lima já disse que não vou entrar nessa não, vou cuidar da minha turnê como cantor. Ainda na área de política, governo Lula perde o paradeiro de 6.000 armas que eram dos CACs. CACs são um grupo de brasileiros, CACs é colecionadores, atiradores e caçadores. O recadastramento de armas feito em 2023 apontou que o arsenal cobiçado por facções criminosas sumiu das mãos de colecionadores, atiradores e caçadores. E onde estão essas 6.000 armas? Ninguém sabe. O governo Lula ignorou o imbróglio das 6.168 armas de fogo de uso restrito, como fuzis, que não foram reapresentadas no sistema oficial por seus donos, os CACs, e podem estar nas mãos de criminosos organizados, traficantes de drogas e milicianos. A inexistência de informações sobre o paradeiro desse arsenal foi o principal achado do recadastramento das armas adquiridas por civis, procedimento exigido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pacote de medidas tomadas para restringir a política armamentista incentivada pelo seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com essa matéria na área de política, eu encerro aqui a minha participação no jornal Estado de São Paulo e indago aqui a colega Sara, o que é que nós temos no jornal o Globo? Oceli, nas páginas internas da editoria de política, o jornal nos traz a seguinte matéria: na mira outra vez. Lewandowski muda tom, mas crítica às polícias irrita entidades e reabre embate com os governadores. A declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, de que a polícia prende mal e por isso o judiciário é obrigado a soltar, foi criticada por representantes das forças de segurança, governadores, parlamentares da oposição e até da base do governo. Depois da repercussão negativa, Lewandowski mudou seu tom ontem e afirmou que a polícia brasileira é altamente eficiente e preparada. A nova polêmica ocorre no momento em que o governo federal tenta angariar apoios para a PEC da segurança, que enfrenta resistência por parte dos estados. E em uma publicação no X, que é o antigo Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, discordou do ministro da Justiça e criticou os direitos dos presos.
como as chamadas saidinhas, que são um benefício que permite a detentos do regime semiaberto sair do presídio. E abre aspas, discordo do ministro Lewandowski, a polícia prende, a justiça solta. Em vez de proteger pessoas de bem, concede regalias a criminosos. Minas tem uma das melhores polícias do país, mas é revoltante ver reincidentes nas ruas por saidinhas e benefícios inaceitáveis. Enxugamos gelo. Fecha aspas, escreveu o governador. E o jornal O Globo também nos traz um destaque explicando o vai e vem na relação com os estados. O primeiro, por exemplo, é a reação dos governadores. Em novembro do ano passado, governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, se manifestaram contra a PEC da segurança, alegando que ele enfraqueceria o poder estadual e afirmaram que uma estrutura centralizada limitaria a eficiência e amplificaria a burocracia. E também temos o segundo momento, que é o uso das forças por policiais. Um decreto do Ministério da Justiça de dezembro do ano passado, em 2024, fixa regras para o uso da força por policiais de todo o país. E ficou estabelecido que agentes de segurança só poderão recorrer ao uso da força quando outros recursos de menor intensidade não forem suficientes para o caso. E por último, o aceno aos estados. E em janeiro, Lewandowski enviou à Casa Civil uma nova versão da PEC para reduzir a resistência de governadores. O texto reforça a não interferência do governo federal na autonomia dos estados para gerenciar os seus órgãos policiais e a restrição da Polícia Rodoviária Federal à atuação ostensiva e não judiciária. Em mais outra matéria, agora de economia, a economia e segurança puxam a avaliação mais negativa do governo. Pesquisa IPSOS-PEC mostra que gestão também perdeu saldo positivo na percepção sobre desempenho da educação. E mais outra matéria sobre política, aliados blindam Janja, que ajusta a atuação, mas mantém viagens. O bunker é formado pelo advogado-geral da União, Gleis Lindenberg, e por advogados do Prerrogativas. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: diante do diagnóstico de que a primeira-dama Janja da Silva virou alvo preferencial de ataques da oposição, o governo montou um grupo informal para tentar blindá-la e oferecer uma estratégia jurídica e política. No último mês, Janja chegou a ensaiar um recolhimento para evitar desgastes, mas voltou novamente aos holofotes ao não abrir mão de viagens internacionais, mesmo com a avaliação interna de que seus roteiros no exterior geram desgaste ao presidente Lula. E a primeira-dama embarcou uma semana antes do presidente para o Japão e na próxima quarta-feira irá a Paris para a cúpula Nutrição para o Crescimento. E o que vem, no caso, sendo chamado internamente de bunker de proteção à primeira-dama, é formado pelo ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e o grupo de advogados do Prerrogativas. E aqui nesta imagem temos aqui a foto da Janja e o diagnóstico no governo é que Janja virou alvo preferencial da oposição. E ela ensaiou um recuo, mas voltou aos holofotes com as suas viagens ao exterior. E outra matéria também sobre política, centrais tentam evitar fiasco no 1º de maio, mas encaram divisão. Ligados à CUT, metalúrgicos ainda não decidiram ida a ato conjunto em São Paulo, que em 2024 teve baixo público. Como nós podemos observar aqui nesta imagem com a seguinte legenda: esvaziado. Ato pelo Dia do Trabalhador de 2024 em Itaquera, em São Paulo. O público reduzido irritou o presidente Lula. Ainda no caderno de política, o
O Supremo Tribunal Federal tem 3 votos para condenar Zambelli à prisão e a deputada é julgada no plenário virtual por porte de arma de fogo e constrangimento ilegais em caso de perseguição em rua de São Paulo. O relator defende pena de 5 anos e 3 meses, além de perda de mandato. E aqui nessa imagem temos o momento em que Zambelli persegue jornalista nas eleições do ano de 2022. O STF tem 3 votos para condenação defendida pela PGR. E o jornal O Globo também traz aqui outros casos polêmicos envolvendo a deputada. A primeira, por exemplo, é a relação com o hacker. Em fevereiro, a PGR pediu a condenação da deputada e do hacker chamado Walter Delgatti por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. Os dois são apontados como responsáveis pela elaboração e divulgação de um mandato de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. E o segundo caso polêmico é o abuso de poder político. E em janeiro, o TRE de São Paulo cassou o mandato de Zambelli por uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político. A ação foi proposta pela deputada Sâmia Bonfim, do partido PSOL de São Paulo, e mirou a existência de um ecossistema de desinformação contra a lisura das eleições. E temos também outra matéria, o Alexandre de Moraes pede 14 anos de detenção à mulher que pichou perdeu mané. Débora Santos escreveu frase na estátua em alusão à declaração de Barroso. Primeira turma terá raio-x reforçado e mais segurança. E outro destaque também da matéria, CNJ libera pagamento mensal de até R$46 mil para penduricalhos. Valores são de retroativos destinados a magistrados de Sergipe. Decisão, segundo o Conselho, pode inspirar outros cortes. E o O Globo também traz aqui os destaques relacionados aos valores. R$7 bilhões é o total pago pelo Judiciário em valores acima do teto. O montante é referente ao ano passado e soma passivos relativos a decisões judiciais. E nessa outra informação, R$12 bilhões é o total pago pelo Judiciário acima do teto, incluindo auxílios, quando consideradas rubricas comuns a servidores, como bolsas para moradia, saúde e alimentação. E na Editoria Brasil, nós temos aqui esta matéria que fala sobre o Dia Mundial da Água, um país mais árido. Levantamento do MAP de biomas mostra redução de superfície inundada em 15 anos. E aqui nesta imagem temos a seguinte legenda: retração. Área seca em Manaus no ano passado. Seca extrema na Amazônia provocou uma queda de 3,6%. Em relação à extensão média de água no bioma, e bacias ligadas ao Rio Negro tiveram uma redução de mais de 50 mil hectares. E outro destaque também, a seca severa deve assolar o Pantanal de novo este ano. Com pouca chuva, previsão é de que nível dos rios da bacia do Paraguai repita o de 2020, ano dos piores incêndios no bioma. E foram estes os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já queremos agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para você acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.